Olá, bom dia! Olha o Agronacional chegando para trazer os ares do campo para a sua telinha. Eu sou Priscila Rangel e a gente se encontra agora aos domingos para dar destaque aos assuntos do campo e da cultura agro. Para hoje a gente separou alguns dos melhores momentos da temporada e vamos falar sobre a vontade de muitos de ter uma horta em casa. No Repórter Rural, a jornalista Cissa Ramalho mostra como plantar, cultivar e montar uma horta em um espaço pequeno e em pouco tempo. Vamos falar também do sucesso de quem investiu na produção de tomates. E vamos conhecer o trabalho dos pequenos produtores que se organizaram para cultivar cacau. É o documentário Cacau Cabruco Orgânico. Vamos mostrar também a produção de bananas orgânicas. Elas são saborosas e mais saudáveis. Programa imperdível, fica com a gente, o Agronacional tá só começando. Você já sentiu vontade de ter uma horta em casa? Pois a repórter Cissa Ramalho mergulhou no universo das hortas para nos mostrar como começar. Quais são os materiais necessários para montar uma horta em pequenos espaços urbanos? O que é melhor plantar e onde? Vaso ou jardineira? Agrupamos várias sementes ou plantamos uma de cada vez? As dúvidas são muitas e as respostas você confere agora no Repórter Rural. Confinado em casa e procurando meios de não ficar entediado, o brasileiro colocou no topo das buscas sobre plantas a pergunta: como fazer horta em casa? Errado não tá, afinal, mexer com plantas relaxa, traz sensação de paz e de quebra ainda dá um colorido à comida. É aquela sensação de estar no campo, mesmo em cidade grande. Nesse primeiro episódio, vamos começar preparando o terreno, que nesse caso é essa cozinha aqui. E para isso, temos aqui uma especialista no assunto, porque eu não sou boba de correr o risco de matar um ser vivo em rede nacional, né? Então, Cláudia, vamos começar. Vaso ou jardineira? O que é melhor para a horta? Tanto faz. Para hortas em pequenos espaços, você tem que ver aonde é que vai ficar localizado o recipiente. Então, você pode ter jardineira, pode ser maior do que essa, menor um pouco. Você pode ter garrafas plásticas. Você pode ter vasinhos. E você pode ter esses tipos de recipientes, que é muito interessante porque algumas padarias, eles descartam isso. Isso vai para o lixo. Então você pode pedir um recipiente desse, que às vezes vem manteiga e outros materiais para panificação. Eu vi que você colocou aqui também, parece que é de embalagem de ovo. Para que serve? Essa daqui, para embalagem de ovo, é em substituição das bandejas para fazer as mudas. E aí, a gente tem um truque também para usar a caixa de ovo e as mudas saírem perfeitas. Tem que fazer algum furo? Como é que funciona? Porque eu tô vendo que é tudo plástico, não vai reter água? Não, porque vai ser posta um material embaixo que vai facilitar a drenagem. Geralmente, sempre no fundo desses recipientes, você pode usar a argila expandida, que você compra em casas que vendem plantas, materiais de construção, hortos. E é interessante a argila expandida também para algumas pessoas que têm animaizinhos em casa e você tem recipientes grandes, vasos grandes, que além de botar embaixo, você também pode colocar em cima e o bichinho não cavuca, não tira terra. Outro material que a gente também pode usar e que eu prefiro, eu gosto mais, é a fibra de coco. A fibra de coco também, você bota a argila expandida, a fibra de coco, ou só a fibra de coco e não precisa usar a argila expandida. E algumas pessoas usam a manta bidim. Que é essa manta bidim? Bidim, que é uma mantinha de drenagem também, para facilitar a drenagem. Um sombrite dobrado, um pedaço de sombrite dobrado no fundo
do recipiente que você queira usar. Então é uma coisa ou outra? Sim. Isso é para drenagem. Para facilitar a drenagem e não matar a plantinha afogada. Tá. Plástico, barro, metal, qual é o melhor material do vaso? Se esquenta muito, você pode usar material que não aqueça demais. Então, barro, cerâmica, não importa. Se não esquenta muito, você pode usar materiais plásticos, até caixotes. Tudo vai depender do espaço em que você tem. Eu vi que você trouxe aqui algumas sementes, mas também tem umas mudinhas. O que é melhor para começar uma horta? Então, Cissa, vai depender. A pessoa pode produzir suas próprias mudas, se ela tiver condições adequadas, ou ela pode adquirir em algum espaço que venda. No Brasil todo, você tem hoje agricultores só especializados em produção de mudas. E aí você, na sua região, você procura, hoje a internet facilita bastante, você procura e você compra a mudinha. Entretanto, você pode produzir as suas próprias mudas. É certo que vai funcionar? Eu que não sei fazer horta, se eu comprar isso aqui, vai germinar? Vai. Se você fizer tudo certo, vai. Eu quero saber qual é a diferença de substrato para terra. Tem alguma diferença? Substrato é uma coisa preparada já com adubo, terra é uma coisa pobre? Uma mistura, um preparado próprio para poder formar as mudas. E aí você vai ter substratos para hortaliças, que é o nosso caso, substrato para frutíferas, substrato para jardinagem, porque cada planta ela tem uma necessidade nutricional. E como a gente está falando de horta caseira, é uma horta na linha orgânica, natural ou agroecológica. Então, hoje já existem substratos para você produzir suas mudas dentro da linha mais natural possível. Então, se eu tiver aquele vasinho lá que a planta já morreu com substrato e quiser reaproveitar, eu vou ter que dar um up nele, incrementar. Um up nele. A terra, mesmo a terra vegetal que você compra, ela também precisa de alguns complementos para poder manter esse vegetal ao longo do ciclo dele. Ou você, durante o ciclo dele, você faz adubações parceladas. Precisa também areia lavada para misturar com esse substrato, deixar mais poroso ou não? Para hortaliça assim não precisa? Não tem necessidade disso. A areia lavada ela vai entrar em outro momento, em outras condições, não para gente em pequenos espaços. E em alguns momentos até atrapalha, porque a areia lavada ela não tem nenhum nutriente ali. Ela vai só servir para te dar mais porosidade. Então, recapitulando, vaso, drenagem, né, que aí escolhe o material, o substrato e tem essas ferramentas aqui. O que é isso? Isso daqui é um ancinho de mão. Tem outros nomes e aí em cada parte vai dar um nome. Tem gente que chama de gadanho de mão e outros nomes. Serve para você soltar a terra mais compactada. Às vezes você tem um vaso desse tamanho e só tem uma ou duas plantas e você vê que o solo está muito duro, que é normal acontecer isso. Você com um ancinho você solta um pouco. Outra coisa interessante é para quem vai só produzir alface. Essa ferramenta ela é importante, porque você ao longo do crescimento dele, você tem que ir soltando a terra e ir jogando a terra no pezinho do alface. O alface gosta disso. Cenoura, você também faz isso e joga a terra sobre a cenourinha conforme ela for crescendo. Ela gosta disso. Essa ferramenta é muito importante para esses casos. Agora você aí de casa vai ter um tempinho para separar tudo, porque no próximo programa a gente vai colocar a mão na terra mesmo. E você vai poder montar a sua horta
junto com a gente. Até lá! Seja em um espaço pequeno ou nas propriedades rurais, o cuidado na hora de plantar é fundamental. Afinal, o trabalho inicial de semear vai fazer toda a diferença. É o caso da plantação de tomates. Agricultores que investiram no produto estão colhendo os frutos e os lucros por essa decisão. Dá só uma olhada aí. O trabalho começa logo cedo. Nesta área estão plantados 5.000 pés de tomates de diferentes variedades. Francisco Chargas começou o cultivo há 6 anos e logo de início buscou por cursos que te ajudassem na produção, buscando características de cada espécie, manejo e forma de comercialização. Como a atividade exige muito do solo, ele optou pela rotação de cultura. No final do mês de junho, o cultivo passou por uma frente fria e 4.000 pés foram perdidos. Apesar da quebra, o clima não desanimou o agricultor. A minha área aqui, essa área desse tomate aqui, são 5.000 pés de tomate. Eu não perdi 100% dele, porque o meu tomate foi plantado numa parte mais alta da minha terra. Escolhi uma área mais alta e tive sorte. A geada deu uma sapecada um pouco. Mas ele estava muito bem cuidado, bem sadio. Os frutos estavam todo tampados, a folhagem estava sadia, não tinha praga, não tinha doença na minha área. Eu tive sorte com isso. Valeu a pena cuidar dele bem cuidado. A produção acontece no sistema tradicional e simples, o tutoramento de tipo cerca cruzada. De acordo com que a planta cresce, o agricultor vai amarrando no bambu. Assim as galhas não quebram e o cultivo continua. No manejo foi escolhido a irrigação de gotejamento. Deste modo, a terra está sempre fria, do jeito que o tomate gosta. A cultura exige muita paciência e cuidados. O planejamento começa sempre com meses de antecedência, para não ter erros. Eu faço uma análise do solo primeiro, primeiramente escolho a melhor área, um lugar mais alto, mais bom, que corre mais vento, entendeu? E faço a correção do solo certinho para não dar erro, porque você pode errar na plantação de tomate. O manejo, a gente tem o tipo de cuidar da sua planta. Eu faço gotejamento e muitas pessoas já fazem suco. Eu gosto mais de gotejamento, evita mais doença, entendeu? E tomate é cuidado, é carinho. O produtor Francisco Chargas tem cerca de 9.000 pés na propriedade e trabalha com 3 variedades, a longa-vida Justine, a longa-vida Tronos e a Saladete. E o ciclo para ter uma boa produção tem que ser a partir de 110 dias. A comercialização do fruto acontece apenas em Jataí. O produtor sonha em levar a sua produção para outras cidades, mas tem receio. Nos últimos anos, segundo ele, a semente, a adubação, a produção em si ficou muito cara. Principalmente nos 2 últimos anos, quando a pandemia começou. Eu produzo tomate só para a cidade de Jataí. Só para Jataí mesmo que eu planto tomate. Os supermercados compram da gente, a gente tem tomate para oferecer para eles compram da gente. Entendeu? Só que a gente não dá conta de atender eles, porque Jataí é uma das cidades do estado de Goiás que mais consome verdura, pelo que a gente sabe. O povo de Jataí come muita verdura. E o tomate que eu produzo aqui, graças a Deus, eu não levo nenhuma caixa de tomate da minha lavoura para a cidade que já não esteja vendido. A minha caminhonete carrega tomate, mas já está vendido. Eu não colho tomate para me vender, não. Já colho ele vendido. Goiás ocupa a primeira colocação no ranking nacional do valor bruto de produção do fruto. O tomate sempre está presente nos pratos dos goianos. Mas fica uma dica: após a quebra de várias produções em muitos estados, o produto pode ter um aumento no preço do quilo. Então é bom ficar atento. O cacau muda a vida de pequenos agricultores no pré-assentamento 2 Riachões, no sul da Bahia. A rede agrícola Povos da Mata começou a plantar cacau orgânico em 2007. De lá para cá, diversificaram a produção e aumentaram as vendas. Não usam venenos e preservam o solo. Vamos ver tudo isso num trecho do documentário Cacau Cabruco Orgânico, do programa Curta Ecologia, gentilmente cedido pelo canal Saúde da Fiocruz. Sou Rubens Dário Frascós de Jesus. Eu moro aqui no pré-assentamento 2 Riachões, município de Ibirapitanga, agricultor da rede de agroecologia Povos da Mata.
Nós entramos aqui para dentro em 2007, 1º de maio de 2007. Aí nós fizemos, o primeiro ano foi coletivo, a área todinha colhia tudo e repartia individual. Aí em 2008, para facilitar o trabalho, dividimos em lotes de 4 hectares para cada família. Então hoje nós temos 160 hectares de cacau, todo no sistema Cabruca e todo orgânico, entendeu? Sem o uso de venenos e insumos agrícolas, só na base agroecológica conseguimos aumentar em torno de uns 180% a 200% acima, mais do que produzia. Então é uma produção muito boa, num sistema que a galera disse que não funciona, né? Nunca viu cacau orgânico. E a gente produz aqui e está aí para a gente mostrar para quem quiser vir ver que a gente tem uma produção boa na questão do cacau. Aí a média aqui era 20 arroba, 18, no máximo 22, 25 por hectare. Então cada família pegava em média 60, 80 arroba no ano, 50. Hoje em dia tem família que pega até 300 arroba dentro da comunidade. O cacau de qualidade, então tudo isso a gente faz aqui na roça, analisa o grau de maturação do cacau, seleciona os estragados com a vassoura de bruxa, só leva só o cacau bom e faz o processo de fermentação, secagem e processo inibes. Então a arroba que a gente vendia no mercado convencional de 130, 120, 150, hoje já estamos vendendo a R$60 um quilo. Aí no final vai chegar no estágio desse aqui, quando você conseguir selecionar todinho, sem deixar nenhuma casca. Já tem até uma quantidade que está indo para o sul e é um mercado que está se abrindo agora, né? Porque a função do Nibs não é só fazer o chocolate, é sim inserir ele em vários pratos, né? Nós estamos fazendo uma coisa diferente na região. Nós continuamos mexendo com cacau como todo mundo mexe e hoje nós estamos já trabalhando com horta, algumas pessoas já criam animais de pequeno porte, já mexem com farinha. Então hoje nós estamos fazendo diferente. Que a intenção nossa é conseguir produzir alimentos que a gente consiga manter a gente e vender o excedente. A gente tem trabalhado com esse sistema, conseguiu abrir alguns mercados, né, de comercialização e dentro disso também cria essa relação de quem produz e de quem consome, tendo não só a visão da compra e venda do produto, mas também a parte social, ambiental. E tem crescido a procura, né, a busca por esses alimentos de qualidade orgânica, ainda mais sabendo que vem do agricultor local aqui na proximidade e por um preço que é acessível e muitas vezes mais barato do que o convencional no mercado ali, né? Então a gente percebe que essa busca por alimentação saudável está crescendo e também está ajudando bastante os agricultores que organizados conseguem melhorar a renda deles, né? E valorizar também o trabalho deles. Muitos níveis vocês fizeram? Esse grupo, eles trabalham de forma, numa dinâmica bem social, não só a produção ecológica em si, na parte, né, agronômica, mas é trabalho coletivo, é trabalho de certificação semanal para os procedimentos pré e pós-colheita, é distribuição desses alimentos e produtos como o cacau em várias regiões, por exemplo, Ilhéus, Itabuna, região de Maraú, consegue colocar acessar o consumidor com esses produtos. E a questão muito importante também da educação, né? O jovem está aprendendo também esse processo, então isso já está passando de geração por geração, mesmo sendo um curto prazo que iniciou tudo isso, mas já está mudando a relação do cacau na região por conta disso, né? O modelo de produção de cacau adotado na Bahia é o Cabruca. Nada mais é, traduzindo isso, do que o cacau produzido embaixo da mata, embaixo da floresta. E ao mesmo tempo é um cultivo essencialmente orgânico. Tem muitos parceiros da agricultura familiar trabalhando com o cacau e buscando qualidade, de acessar o mercado com essa bandeira, de que a qualidade do produto que você consome, seja ele orgânico, seja ele porque mantém boas práticas culturais, pode sim ser um diferencial para alcançar novos mercados.
Produtos cultivados sem agrotóxicos são cada vez mais buscados pelos consumidores. Isso tem gerado mudanças no campo, com uma nova geração de agricultores que estudam o solo. A banana orgânica, por exemplo, foi a escolha de quem aposta em um mercado mais exigente e preocupado com a preservação do meio ambiente. É aqui nessa propriedade, com pouco menos de 4 hectares no Salto Pilão, em Lontras, que o Gleison vive com os pais há alguns anos. O engenheiro agrônomo conta que quando chegou aqui, a paisagem era bem diferente e foi preciso bastante trabalho para recuperar o solo. Era uma área degradada, tinha pisoteio de boi, era plantado grãos aqui, então a qualidade do solo não era tão boa e o meu objetivo aqui sempre foi melhorar a qualidade do solo. Então eu acabei fazendo um preparo maior, né? Passei grades mais pesadas, virei esse solo, trabalhei com adubos aí e com calcário, né, para eu melhorar o solo. Depois que eu fiz essa primeira parte, há 3 anos atrás, eu comecei a plantar adubação verde. Então eu fiz um consórcio de adubação verde para melhorar o solo. Quando eu peguei esse solo, ele tinha 1,8 de matéria orgânica e hoje a gente está aí com mais de 3,5 de matéria orgânica. Hoje, na propriedade, são cultivadas hortaliças, frutas e vários outros alimentos. O Gleison também utiliza o plantio consorciado, o que tem trazido vantagens. O objetivo aqui também é eu podar, né, trazer esse sistema podado para o solo para virar matéria orgânica. E, além de tudo, o consórcio também vai melhorar a qualidade do ambiente, né? A gente está aqui numa área hoje que foi implantado há 3 anos. Então eu fiz também o plantio aqui dos eucaliptos e dos cítricas, né? Então no verão eu deixo ele produzir bastante biomassa, então a gente tem um ambiente melhor, né? E no inverno, vocês podem ver aqui agora que a gente fez a poda desse sistema e colocou para o chão. Além de tudo, eu estou aumentando a matéria orgânica, melhorando a biomassa, eu cobro o solo. O solo coberto, ele vai perder menos água e vai deixar o teu sistema mais sustentável. Uma das apostas agora é o cultivo de bananas. 4 variedades foram plantadas por aqui. Participei de um projeto aí da Epagre, aqui de Lontras, né? A Laís e a Franci conversaram comigo para eu plantar aqui. Então eu produzi a banana porque, além de ela produzir o fruto, né, que a gente consegue ter um valor comercial aí muito alto, e a gente está numa região que é boa de produção de banana, ela produz a biomassa. O que é isso? No sistema, eu vou podar ela depois do 1º, 2º ano, eu podo ela e também vou colocar ao redor das frutas, em questão aqui, as minhas frutas enxertadas, os citros, eu vou colocar ela para a produção de matéria orgânica, aumentar a umidade do solo e ainda vou estar produzindo fruto, né? Então eu vou estar ganhando dinheiro, melhorando a qualidade do solo, porque esse é o grande segredo da agricultura, eu melhorar o solo e estar produzindo alimentos aí de qualidade. A propriedade do Gleison aqui em Lontras tem a produção orgânica certificada desde 2018. Por isso, o objetivo é continuar os trabalhos e colocar ainda mais alimentos na produção. E o Gleison garante que o mercado para a venda desses produtos é grande. Trabalho hoje com a merenda escolar, né? A venda da merenda escolar, né? As hortaliças e frutas. O objetivo sempre é estar vendendo para a merenda escolar. A gente faz a venda também em algumas empresas hoje que trabalham com produção orgânica na cidade de Rio do Sul. Então a gente já tem um mercado específico. Algumas outras agroindústrias que vêm pedindo nosso produto. Como eu ainda não tenho uma grande produção, esses mercados ainda são futuros. Mas a gente vê uma perspectiva aí de produção de alimentos, né, crescente. O agrônomo disse ainda que o plantio desses alimentos pode servir sim como uma ótima fonte de renda. Compensa. Hoje o valor que é pago pelo orgânico é um valor um pouco mais alto, né? Mas a gente tem que pensar que além do valor, a gente tem uma qualidade nutricional do alimento muito maior. O retorno financeiro é maior, né? A gente também vê aí um mercado, como eu falei, promissor, então a gente precisa de produtores, né? E a gente não consegue atender alguns mercados pela falta de produto. Então, se eu tiver uma regularidade maior, mais produtores, né, fazendo a produção aí orgânica, a gente consegue alcançar outros mercados. A gente consegue ir para o litoral, ir para outros estados.
Estamos de volta com o Agro Nacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. E se você gosta do programa, já nos acompanha aqui pela TV Brasil, mas quer também assistir online, basta procurar o Agro Nacional no YouTube ou pelo aplicativo TV Brasil Play. Mas só depois de assistir ao que a gente separou para você. E nós vamos continuar na tarefa de montar uma horta em casa. No Repórter Rural, a gente continua acompanhando a montagem de uma horta caseira com passo a passo de como plantar. E vamos também para o norte mostrar como acontece o abastecimento de alimentos no Amazonas. E na Bahia, vamos saber mais da produção artesanal e da qualidade do chocolate a partir de um cacau sem agrotóxicos. Isso em mais um trecho do documentário Cacau Cabruco Orgânico, do canal Saúde da Fiocruz. E mais ao sul, vamos seguir o rastro do leite e saber por que a cidade de Presidente Getúlio é uma referência nacional na produção leiteira. Você vai conhecer também o aplicativo Mais Leite. Com ele é possível fazer um diagnóstico eficiente do rebanho. Continua com a gente, hein? Hora de seguir o passo a passo para montar uma horta em casa em mais uma produção do Repórter Rural. Agora a jornalista Cissa Ramalho traz dicas de como fazer uma horta de qualidade que cabe em casa. A gente já te mostrou aqui no Agro Nacional os materiais necessários para fazer uma horta em casa. Hoje é dia de plantar as mudas. Então, o material já está por aqui. Por onde a gente começa? Então, Cláudia, vamos começar a montar. O que a gente precisa aí nessa terra? Então, na terra a gente tem que ter a terra adubada, mais um pouco de adubo e o fosfato. Em que proporção? Cissa, sempre uma parte de terra para uma de composto e uma pitadinha do fosfato. Você mistura isso tudo na proporção que você quer, quantos vasos você quiser encher. E aí, depois de mexido bem, você umedece um pouquinho essa terra, porque às vezes ela está muito ressecada. Com borrifador. Borrifador, sempre com borrifador. Umedecer o substrato, como a Cláudia falou? Bora preparar a jardineira seguindo as orientações de quem tem PhD no assunto. Primeiro passo é preencher o fundo do vaso com argila expandida, ou brita. Isso vai servir para a terra não tampar os furinhos do vaso. É para facilitar a drenagem mesmo. Depois, pode caprichar na terra. Aquela que já preparamos com adubo e uma pitada de fosfato, lembra? Agora, Cissa, antes da gente terminar, é sempre bom dar uma acomodada nessa terra. Então você bate ela um pouquinho, deixa a gravidade assentar as partículas do solo e aí tu faz uma complementação. Tá vendo que tem lugar que não ficou retinho? Sim. Aí, ó. Aí agora você vai vir com a mudinha. Essa é a parte. Isso. Aí nós vamos usar esta que está aqui, que nós fizemos na caixinha de ovo. Tá? Essa é uma mudinha de alface. Alface. Essa aqui é uma alface 4 estações, ou seja, o ano inteiro você pode plantar esse tipinho de muda. O alface, ele forma roseta, ele fica redondo. Então, para uma jardineira dessa, no máximo 2 alfaces. Porque ele vai crescer bastante, Isso. né? E aqui nós vamos usar uma técnica, adensamento. O que é isso? Nós vamos botar eles um pouquinho mais perto. Nós vamos botar uma companheira no meio. O alface gosta de companhia. Ele não gosta de ficar sozinho. Peraí, companhia de quê? De alface ou de outra? Companheiras são aquelas plantas que, quando juntas de outro tipo, se ajudam umas às outras. Como? Mantendo os nutrientes em equilíbrio, diminuindo a erosão do solo, inibindo insetos e aumentando a umidade do solo. Também existem plantas que são antagônicas, não querem dividir o terreno de forma alguma. Para saber quem se dá com qual, é sempre bom dar aquela googlada. Mas para facilitar sua vida, separamos algumas companheiras.
A alface que plantamos vai super bem com salsa e também com cenoura, rabanete e rúcula. Já o alho poró se dá bem com cebola, aipo, alho e olha a cenoura aí de novo. Mas se você quiser uma hortinha de tomates, coloque junto manjericão ou salsa, aspargo, cebolinha verde ou então cebola. Mas jamais misture com couve, batata ou erva doce. Pode dar ruim. Mas voltemos à plantação. Hora de fazer um buraquinho na terra, com o dedo mesmo, para acomodar a alface bebê. Fixa bem com seus dedos em forma de garra. Repete o processo com as outras hortaliças, não se esquecendo de alternar com a tal companheira. Nesse caso aqui foi a salsinha. Agora, a irrigação. Sempre pulverizador. Horta é sempre pulverizador. Não rego direto? Não, sempre pulverizador. Nada de muito excesso de água, porque vai lavar os nutrientes, vai sair, mesmo a gente botando uma barreira para drenar, os nutrientes vão ser lavados junto com esse excesso de água que vai descer. Nunca muita água. Horta em pequenos espaços é borrifador. Na terra ou na planta? Na terra, sempre na terra. A planta não precisa de água nas folhas. É na terra. Ela absorve água pelo solo. Então terminei de plantar, rego. Plantou, regou. Ah, quanto? Vou ficar aqui até a água vazar? Não. Eu vou molhar. E o pulo do gato é: eu pego o meu dedo mínimo e enfio no solo até mais da metade e tiro. Se eu ver que ele tá bem úmido, tá bom. Eu não pulverizo mais. Posso colocar alguma coisa aqui para enfeitar ou acabaria com as minhas folhinhas? O ideal é não usar aquelas pedrinhas brancas, nada disso. O ideal seria ou você usar a argilinha expandida, mas o ideal seria usar ou folhinhas mortas, que caem das árvores, ou a fibra de coco, para evitar também a evaporação excessiva, não perder tanta água. Então aquelas palhinhas naturais, né, que são as folhas secas, eu posso usar para decorar mesmo e também para afastar o cachorro, o gato que eu tenho em casa. Sim. Para ele não acabar com o meu berçário, né? Porque ainda é um bebê. Ainda é um bebê, mas vai se transformar numa planta grande. Horta pronta, agora ela só não pode morrer. Para isso tem a manutenção. Mas esse assunto fica para o próximo encontro. Até lá! E na hora de fazer o escoamento do que se produz, quanto mais fresco o produto, melhor será o resultado das vendas. Esse tem sido também o desafio nas feiras de produtos regionais no Amazonas. Comprar produtos de qualidade com preço acessível se tornou mais viável para o amazonense desde a inserção das feiras de produtos regionais do governo do estado do Amazonas, promovida pela Agência de Desenvolvimento Sustentável. Além das feiras, existem outros programas que facilitam essa parceria entre o governo e os produtores rurais. A diretora da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, Michele Bessa, fala como o setor primário tem acesso a esses programas. Então, através do programa do PAF, que é o Programa da Assistência Familiar, o Estado faz a aquisição desses produtos de produtores que nós temos cadastrados nos diversos programas da ADS, tanto no PREME quanto feirantes. Então, se está credenciado dentro da ADS, nós fazemos a aquisição desses produtos para esses produtores rurais. As feiras são um marco para a ADS, porque proporcionam ao setor primário um espaço digno para o produtor vender a sua produção diretamente ao consumidor, eliminando assim a presença do atravessador. O chefe de Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros, Edson Porto, fala como funciona essa relação entre o produtor primário e a ADS. A ADS é o catalisador do setor primário. Ela vai apoiar na comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar no estado do Amazonas. Esses produtos eles são coletados
em suas propriedades, nas propriedades dos produtores, né? Fazemos um planejamento de coleta semanal para atender a demanda dos nossos programas realizados pela ADS durante esse período de pandemia e através também do fortalecimento da cadeia e do setor primário. O galpão de distribuição de logística da ADS fica localizado no município de Iranduba. O Iranduba é o maior fornecedor de produtos regionais para o abastecimento dos programas da ADS. Cerca de 25 mil produtores rurais participam dos programas. Em média, 15 milhões de reais são movimentados somente nas feiras, beneficiando assim o setor primário. A presidente da Associação Indígena de Produtores Rurais El Shaddai, Ingleiciane Costa, fala da gratidão que os moradores da comunidade indígena têm com a entrega dos produtos no galpão da ADS. Então, através dessa entrega da Banana in Natura, foram beneficiadas 6 famílias diretamente, 6 famílias indígenas. E em nome dos produtores, em nome da associação, o que nós temos hoje é muita gratidão, E vivemos um momento muito difícil de pandemia, onde os produtores realmente sofreram com isso, A colheita das hortaliças é realizada um dia anterior ou até mesmo no dia do produto chegar na feira. Assim, mantendo a qualidade e o frescor dos produtos. 9 edições das feiras são realizadas semanalmente na capital, movimentando a economia do estado. E você, por acaso, gosta de chocolate com sabor mais forte e bem amargo? Os pequenos agricultores que lidam com a produção de cacau orgânico no sul da Bahia avaliam que esse chocolate é mais saudável. Vamos entender melhor o que isso quer dizer vendo mais um trecho do documentário Cacau Cabruco Orgânico, do programa Agroecologia, que foi gentilmente cedido pelo canal Saúde da Fiocruz. Meu nome é Gerlan Silva Santos, tenho 14 anos, sou aqui do assentamento Terra Vista. Tem uns 2 anos que eu trabalho na fábrica. Teve meio que um curso assim para os alunos saber desde a conchagem até o chocolate, que estamos trabalhando com jovens do assentamento. Tem 6 jovens trabalhando na fábrica. A gente estuda pela manhã e trabalha pela tarde, de 3 em 3 dias, assim, quando o processo da máquina está. E hoje nós estamos com a máquina já com capacidade de fazer 30 kg de chocolate de uma vez só. Hoje o nosso chocolate ele é exportado para outros países como a Suíça, a Itália. Tem uma geração de renda muito boa para os jovens do assentamento, pois como aqui tem colégio técnico, aí deu essa oportunidade para a gente estar aprendendo alguma coisa nova. E nós recebemos uma diária, pelo trabalho meio período que nós fazemos, que é como um intuito do jovem aprendiz daqui do assentamento. Eu sou a Natália Ávila, moro aqui na Fazenda Pura Vida há 6 anos, junto com meu companheiro Iberê e a minha filha Moema. Somos produtores de chocolate orgânico certificado. O chocolate Tiwa é a nossa principal fonte de renda aqui, é o que realmente nos possibilita estar morando na roça, com qualidade de vida, com tranquilidade, podendo assim fornecer um produto que faz bem. O chocolate cru, ele é diferente dos outros porque as amêndoas não são torradas, elas são beneficiadas de forma natural por um processo de aquecimento. Isso faz com que o chocolate tenha um sabor diferente, mais forte, mais amargo.
E esses sabores mais fortes e amargos são os mais importantes, porque é neles que você encontra os antioxidantes e os polifenóis, que são as substâncias que ajudam a gente a eliminar os radicais livres do corpo. Aqui a gente produz ele de forma artesanal e natural. A gente tem uma média de 80 quilos por mês que a gente produz. O máximo que a gente quer chegar é 100 quilos, daí a gente não quer passar. Nossa vontade é ser pequeno, trabalhar com pouco para poder ter tempo de trabalhar na agrofloresta, no manejo do cacau, no manejo da horta, no cuidado da casa, no cuidado dos filhos e da nossa alimentação. Ó, beijo! É uma forma que a gente tem também de mostrar essas alternativas de poder morar numa propriedade rural, com tranquilidade financeira e uma qualidade de vida que às vezes na cidade você não consegue. E tornar o chocolate um exemplo de qualidade de vida, né? De que a juventude pode sim morar numa propriedade rural com tranquilidade. A ideia é trabalhar com harmonia, trabalhar com alegria, trabalhar com vontade, fazendo esse produto que faz bem para todos, para a terra, para as pessoas e para a nossa família. E agora a gente fala sobre o município que tem a segunda maior bacia leiteira do estado de Santa Catarina. A cidade de Presidente Getúlio comemora o título de Terra do Leite e vive agora o desafio de reduzir os custos com a alimentação do gado. Está chegando a festa do leite, mas você sabe por que Presidente Getúlio carrega este título? Nós fomos até lá conversar com produtores e equipe técnica para saber um pouco mais. Graus de temperatura, manhã de outono. A neblina da estação cobre os vales e antes mesmo de o sol nascer, a movimentação já é intensa nos galpões. Na propriedade da família Carminati, são 16 vacas em lactação e por isso o trabalho começa cedo. Acorda 5, 5 e meia, começa a ordenha 6, 6 e meia e daí tem vários afazeres, né? No rancho, na roça e de noite também, né? 6, 6 e meia tira leite e assim vai. Esta é a rotina de pelo menos 500 famílias em Presidente Getúlio. O município é a segunda maior bacia leiteira do estado, com produção de 65 mil litros por dia. A história da produção de leite em Presidente Getúlio é antiga. O município foi colonizado principalmente por suíços, alemães e italianos, que desde o início já tinham uma preocupação de produzir seu próprio alimento. E a produção de leite surgiu como alternativa. Na década de 70, surgiu o núcleo dos criadores e eles já começaram com uma competição sadia por resultados. Esse experimento começou em 1973, meados de 73, no pavilhão da Igreja Católica. Na época teve, no início do torneio leiteiro, teve 45 animais expostos. Então teve o pessoal de Presidente Getúlio, Rio do Sul, Braço Trombudo e Barra do Trombudo. Naquele tempo, todo o leite produzido nas propriedades era recolhido pelos carroceiros, que levavam o produto até Blumenau, onde era desnatado. Só que ao longo dos anos começaram a surgir as cooperativas e empresas na região para o recolhimento deste leite. Foi o caso da Cravil. Ao longo desse tempo, daí em 1990, começou a expandir a produção de leite em Presidente Getúlio. Os produtores começaram a procurar mais tecnologia, se profissionalizar mais na atividade leiteira, né? O Sérgio, que é veterinário da prefeitura, acompanhou este processo. Presidente Getúlio se tornou referência tanto no emprego de tecnologia como no melhoramento dos rebanhos. É o caso da inseminação artificial e até mesmo da transferência de embriões. Sempre seleciona animais que produzem mais, né? Isso, consequentemente,
vão ficar no rebanho e a tendência é de animais que vão transformar o alimento em leite mais eficientes, são os animais mais eficientes e aumentar a produção. A Mara e o marido Josimar trabalham com a produção de leite desde a infância. E se o olho do dono é que engorda o boi, eles estão sempre em busca de novidade. Nós só trabalhamos com inseminação, fizemos acasalamento, né? Tudo para ir melhorando. Tu tem que criar primeiro bem a terneira, para ela ficar uma boa novilha e daí depois se tornar uma boa vaca. Isso fere muitas coisas, né? Cuidar de bezerra e cuidar com alimentação, enfim, tudo tem que ser desde bezerra até ela se tornar uma vaca. O carinho e o cuidado dentro das propriedades rurais reflete do lado de fora, na cidade. Com economia forte e em expansão, o presidente Getúlio colhe bons frutos do que é plantado no campo. Essa questão do leite tem uma importância muito grande para o município de Presidente Getúlio, para a economia do município, né? Sim, a economia do município hoje, na agricultura, gira em torno do leite, né? Nós somos a segunda maior bacia leiteira do estado, né? A gente está focando muito bem no nosso produtor, auxiliando no máximo possível, né? A administração sempre foi muito parceira, desde a parte de preparação do solo até na parte dos veterinários e atendimento dos animais, né? Para ter esse suporte que hoje tanto o nosso produtor precisa. 30% e 35% da arrecadação dos impostos vem da agricultura e nisso 40% desses 35%, 40% vem da atividade leiteira do município. E nas propriedades o trabalho é grande. Os melhores animais são preparados para participar dos torneios leiteiros e também de apresentação, como os morfológicos. E é claro que a festa serve também para debater o futuro da cadeia. O desafio é sempre produzir um leite bom, né, com excelente qualidade e aumentando sempre a quantidade, né, de produção. Isso, usando as tecnologias de melhoramento genético, né, se consegue. Segundo o técnico agropecuário da Cravil, outro desafio é baixar os custos de produção. O objetivo da propriedade hoje sempre é reduzir o custo da alimentação do gado, porque o mais caro hoje na propriedade leiteira é o custo da alimentação. Pasto, cada caso é um caso, cada propriedade tem os seus custos, mas gera em torno de 75, 80 centavos, a base de pasto, silagem e ração. E quem hoje está confinando mais em composto humano, hoje passa de R$1 o custo do litro de leite. Desafios existem, mas a dedicação dos criadores mostra que eles estão preparados, porque o ingrediente mais importante eles já têm, a paixão pelo que fazem. Eu não me vejo em outra coisa, fazendo outra coisa. Desde que eu nasci, eu já trabalho com vaca e não pretendo mudar nunca. E a turma de produtores que trabalha com o leite ganhou um aliado com a tecnologia. É o aplicativo chamado Mais Leite. Quem baixa esse aplicativo tem mais condições de avaliar o rebanho e de controlar as informações e eficiência de cada animal. Isso significa mais economia e maior produtividade. Realizar o diagnóstico da eficiência zootécnica de uma propriedade leiteira pode ser um trabalho muito laborioso, que exige a coleta, o processamento e interpretação de dados oriundos da escrituração zootécnica. Pensando em facilitar essa atividade, a Embrapa Rondônia, junto ao Instituto Federal, desenvolveu um aplicativo chamado Mais Leite, que irá auxiliar o produtor no diagnóstico da propriedade. Então, ao iniciá-lo, nós temos a opção de adicionar uma propriedade ou, na lista de propriedades, as propriedades que já estão cadastradas. Então, nós podemos entrar na propriedade cadastrada ou iniciar uma avaliação ou ter acesso ao histórico de avaliações. Ao iniciar a avaliação, nós teremos acesso às vacas já cadastradas e, caso seja necessário adicionar uma vaca, nós clicamos no ícone Adicionar Vaca. Dentro desse ícone, nós iremos identificar o novo animal e escolher a data do parto, que vai ter acesso ao calendário, ou ainda se o animal encontra-se em estágio seco de lactação. Adicionando a data do parto, nós iremos passar para o próximo item, que é avaliar a condição corporal. Nós temos a opção de ver o exemplo ou diretamente adicionar a condição que a gente agregar ao animal. Clicando em salvar,
nós iremos ou adicionar outra vaca, ou na opção não, é para encerrar essa avaliação. Ao finalizar a avaliação, nós teremos acesso ao índice de eficiência zootécnica da propriedade, que é composto pelo índice de condição corporal e o índice de eficiência reprodutiva. Dentro de cada índice nós teremos acesso às informações, onde serão geradas informações acerca do índice de condição corporal em cada fase da lactação, as recomendações gerais da propriedade e ainda ter acesso no ícone ganhar peso, ver quais animais devem ganhar peso e a quantidade de peso necessária, e no ícone perder peso, quanto aqueles animais que estão com sobrepeso devem perder para atingir a condição corporal adequada de acordo com a fase de lactação. Voltando no índice de eficiência reprodutiva, nós, clicando no ícone de informações, teremos acesso à distribuição de parto de acordo com a fase de lactação e ainda as recomendações de cada fase. Além disso, no ícone as vacas que deveriam estar prenhes aparecem aqui numa listagem, vacas que passaram pelo período voluntário de espera e vacas que deveriam estar secas caso elas estejam prenhes. Assim, de forma simples e objetiva, o produtor ou técnico terá acesso ao diagnóstico produtivo da sua propriedade. E por hoje o programa fica por aqui, mas já temos nosso encontro marcado, porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!